Tá, então agora a gente tem toda essa situação. Mas o Lacerda, ele então foi governador do estado da Guanabara, é isso? É estado? Estado. Era Estado uma da Guanabara. cidade-estado. É. Isso. Foi governador da Guanabara, foi deputado. Mas vamos lá. O Lacerda, ele vira contra a ditadura censura ele deixa de apoiar a ditadura em algum momento. Por que que isso acontece? Quando o Lacerda chancelou o movimento de 64, a ideia era que houvesse eleições em 65 e que a máxima intervenção que os militares fariam seria afastar dos cargos aqueles que tinham participado diretamente da construção dessa bagunça toda que eu acabei de descrever. Não adianta você remover o presidente e o Brizola ficar com direitos políticos e os militares que lideraram motins, que até ameaçaram invadir o Palácio Guanabara, ficassem lá nos seus cargos, não adianta nada. Então o Lacerda apoiou, ele chancelou medidas de remoção temporária dessas pessoas, afastamento emergencial dessas pessoas para proteger o país, no interesse de que depois também elas fossem julgadas, formalmente julgadas. Era isso que ele chamava de revolução. Inclusive, ele defendeu alguns nomes que levantaram até de um adversário dele na Guanabara, o Eloy Dutra, foi um dos nomes que foram caçados pelo regime. No momento em que o nome apareceu pela primeira vez, o Lacerda falou, não, esse cara ele tem ideias de esquerda, mas ele não teve envolvido com tudo que aconteceu, não tem motivo para ele ser caçado, perseguido. Deixa ele em paz. Lacerda defendeu algumas dessas pessoas, inclusive o Eloy, que infelizmente a contragosto do Lacerda foi caçado e preso. Quando ele é solto, o Lacerda ajuda o Eloy Dutra, hospeda o Eloy Dutra, leva o Eloy Dutra para casa, enfim, mesmo eles tendo sido rivais. O Lacerda apoia isso. No momento emergencial, o afastamento das pessoas que eram diretamente responsáveis pelo caos janguista e brizolista. Uma vez que os militares, num primeiro momento, ainda no governo Castelo, que é um presidente que tem a intenção de que o regime não se prolongue, Castelo Branco era da escola, era o grande líder da escola militar, que queria uma intervenção transitória, apenas emergencial, brevemente substituída por um governo civil, mas ele cedeu às pressões da linha dura. O Castelo tinha admiração pelo Lacerda, na verdade o Castelo era lacerdista, mas uma série de fatores políticos, com erros de ambas as partes, levaram ao afastamento entre os dois, o que permitiu que a linha dura se fortalecesse. Porque se você tem as duas grandes forças moderadas daquele contexto divididas, fracionadas, a ala mais radical cresce. O Costa e Silva e companhia se aproveitaram disso. Então, o Lacerda, nesse momento, ainda no governo Castelo, percebe uma combinação de lideranças políticas, algumas até seus ex-correligionários na UDN, para impedir a sua candidatura presidencial. Afonso Arinos foi um dos grandes líderes da UDN, lutou ao lado do Lacerda contra o Vargas nos anos 50. O Afonso Arinos pensa da seguinte maneira, ele diz isso textualmente: eu acho melhor não deixar que o Lacerda seja presidente nesse momento, porque num momento de caos institucional, né, um momento de ruptura institucional, Lacerda se tornaria ditador se ele chegasse ao poder. Então, em vez do Lacerda ser ditador, de uma ditadura imaginária, vamos deixar os militares serem ditadores, né? É o raciocínio lógico do Afonso Arinos e dessas pessoas que fizeram isso. Prorrogaram o mandato do Castelo, né, e o Lacerda se indignou com isso.